Oi pessoal, bom dia. Bom, vim gravar pra vocês mais um videozinho com cara de sono também, porque eu só vivo gravando vídeo com cara de sono. Eu gravo antes de dormir ou depois que eu acordo, mas tá valendo. Hoje eu vim gravar, como vocês viram aí acima, eu vim tentar explicar um pouquinho o que é que a Amanda tem no coração, qual é a cardiopatia que ela tem. Gente, eu vou tentar explicar assim, mais ou menos, tá? Porque como eu já disse nos outros vídeos, eu não estudei, eu não sei termos técnicos, eu leio, mas é difícil falar porque eu posso estar falando alguma coisa errada, então eu vou explicar mais ou menos o que acontece. E só para tirar algumas dúvidas, porque algumas pessoas me perguntaram lá na fanpage, deixaram uns recadinhos para mim na fanpage perguntando. E ontem também a Elaine perguntou um negócio no vídeo. Então eu resolvi gravar. Bom, para começo de assunto, o que a Amanda tem no coração é congênito, é desde que ela nasceu, desde ela dentro da minha barriga, desde que ela nasceu acontece isso. Então, já respondendo a pergunta da Elaine, eu já respondi, mas eu vou responder em vídeo, talvez outra mãe tenha a mesma dúvida. Não foi algo que ela comeu que possa ter piorado o quadro dela. Não foi esforço físico demais que talvez possa ter piorado o caso dela. Nada que fosse feito. Nada poderia contribuir para que ela tivesse isso. Eu vou tentar mais ou menos dimensionar para vocês. É mais ou menos assim, nascer sem um braço. Nada do que você faça vai fazer com que você venha nascer sem um braço. Então é mais ou menos isso, entendeu? Nada do que eu tivesse feito ou que alguém tivesse feito. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Nada do que alguém tivesse feito poderia fazer com que ela viesse nascer com essa doença. O nome, tem um nome aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem um nome aqui no site que eu vou mostrar, que eu vou falar pra vocês. Eu vou colocar... Não vou colocar porque eu vou ter que editar. Eu não quero editar esse vídeo. Então eu vou falar pra vocês o nome da doença. Ela é uma doença muito comum em crianças com síndrome de Down. É muito comum. A metade dos recém-nascidos com síndrome de Down tem essa cardiopatia, tá? É um defeito no septo atrioventricular. Eles dão a sigla DSAV para essa cardiopatia, tá? Eu vou tentar explicar mais ou menos, tá? Deixa eu voltar aqui para a câmera. O coração da gente é dividido em 4 partes. O da Amanda não tem, vamos supor, é assim. O da Amanda não tem uma divisão, então ele fica só assim. Mas é do lado esse negócio, é mais ou menos assim. Né? Então aqui, ó, não tem a divisão que deveria ter. Deveria ser assim, né? 4 partes. Deixa eu botar assim. E o dela não tem, só tem 3 partes. Antes, tinha um pedacinho aqui, eu tenho um exame aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. O meu marido ontem vendo falou que eu não entendia nada. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Aqui as imagens, esse aqui ela fez quando ela tinha 8 meses. Se tiver algum cardiologista aí, ou se você tiver algum cardiologista na família, pede pra ele ver esse vídeo que ele vai conseguir te explicar. Ó, isso aqui é uma imagem do coração dela. Aqui tem outra. Tá? E aqui tem mais outra. Então você pausa o vídeo aí se você conhecer algum cardiologista e pede pra ele dar uma olhada, tá? Deixa eu ver se acho que é só isso aqui, ó. Tem mais uma aqui, ó. Que é que essa divisão deveria de vir até aqui e não tem, tá? Então assim, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. As referências, caso você queira mostrar para algum cardiologista, eu mostro a conclusão. Eu vou ler a conclusão, tá? Porque aqui ele fica virado. Conclusão. SIA ostium premium, cleft valvar mitral, IM leve, IT leve, pressão sistólica da artéria pulmonar estimada pela insuficiência tricúspide em 20 mmHg. SAD leve, SAI leve,
função contrátil VD-VE, normal. Veia cava inferior de calibre e dinâmica normais. Periocárdio de aspecto normal. Então, se você conhecer um cardiologista, ele vai poder explicar o que é isso. Esse exame ela tinha 8 meses, os outros exames ficaram com o médico. O exame que ela fez ontem, eu não peguei, eu até vou ver se eu pego na próxima consulta, tava bem pior do que esse. Esse laudo aqui, bem quando a gente descobriu a doença, esse aqui foi um segundo exame que a gente fez para confirmar essa doença. Então, tá bem pior. A conclusão, o laudo do exame atual dela, o quadro atual dela tá bem pior do que esse. Pelo que o médico me falou, o quadro é totalmente outro. É esse, mas piorado, tá? Então, assim, essa é a doença. Ela vem do ventre. Eu fui cardiopata, eu fui uma criança cardiopata até os 3 anos de idade. Eu sou evangélica. Quando a minha mãe, num culto, após várias vezes eu ter ficado na UTI, após várias vezes a minha mãe, eu ficar mais tempo no hospital do que em casa, minha mãe estava muito cansada, eu tomava remédio controlado igual a minha filha toma. E a minha mãe disse que houve um culto em que um pastor disse para minha mãe que era necessário que houvesse uma atitude de fé da parte dela. E a partir daquele dia ela nunca mais me deu o remédio que eu precisava tomar. E passou um tempo e a minha mãe me levou no cardiologista e ele disse: Dona Simone, a senhora não me procurou mais. O que aconteceu? Eu disse: não, eu não procurei porque eu não precisei. Eu disse: mas a Priscila precisa vir aqui. Pelo menos de 15 em 15 dias. E a senhora já não vem aqui, já tem 2 meses. Não, é porque a Priscila não toma mais o remédio. Ele disse: o quê? Você parou de dar o remédio a ela? Eu falei que não era pra parar. Que se faltasse dinheiro, viesse aqui que eu dava o remédio pra vocês. Porque na época era um remédio bem caro. Mas essa menina não pode ficar sem tomar o remédio. Enfim, gente, eu não chegaria aos meus 20 anos de idade por causa dessa cardiopatia. Eu jamais poderia ter filho, porque o meu coração não aguentaria sustentar um corpo gerando outra criança. E eu tenho 3 aí. Então, várias coisas foram ditas por médicos que eu não poderia fazer. E a minha mãe teve uma atitude de fé e não aceitou. E simplesmente, quando eu engravidei do Matheus, minha mãe disse: vamos fazer os exames, né? Porque, enfim, afinal você não poderia ser mãe. Então fala com o teu obstetra. E eu fui encaminhada a um pré-natal de alto risco e eu fiz o pré-natal do Matheus todo num hospital, porque era de alto risco, por causa desse histórico de cardiopatia. E eu fiz vários... Matheus gritando. Matheus, não grita que a mãe tá gravando, filho! Tá, mãe. E durante a gestação eu fiz vários exames, né, pra controlar essa doença. Pode falar. Não, depois você fala, filho. Depois você fala no vídeo. Oi? Pronto. Eu fiz vários exames pra controlar, pra ver em que estado que estava essa minha cardiopatia durante a gravidez. E simplesmente não tinha nada no coração. Pode. Eu não tinha nada no coração. Então foi mais assim o laudo comprovando, né? E a minha mãe tem o laudo comprovando a minha doença e o laudo dizendo que eu nunca tive nada no coração. Então, assim, eu tive essa doença também e a Amanda também tem. E é uma coisa de ventre, não é algo que se adquire depois que ela nasceu, foi antes de nascer. Mas dentro da barriga eu fiz todos os exames, a Amanda eu fiz ultra demais, fiz o pré-natal perfeitinho. E enquanto eu estava grávida eu não descobri essa cardiopatia dela. E outra coisa que me perguntaram também é quanto à dieta dela. A dieta dela permanece a mesma, gente. A única coisa que o médico pediu para evitar, não cortar, mas evitar, alimentos que contenham cafeína, porque a cafeína acelera o coração. Então ele pediu para evitar chocolate, café, refrigerante, Coca-Cola, né, em específico, chimarrão, que chimarrão também tem cafeína. Essas coisas assim, para não acelerar o coração dela, mas ele disse que é uma questão de evitar, não é uma questão de cortar. Porque... O Felipe tá bravo.
É algo cirúrgico, não precisa de uma intervenção cirúrgica, não adianta tomar remédio. Os remédios que a Amanda tá tomando é para tentar diminuir o coração dela e diminuir o cansaço, porque ela vem ficando muito cansada. Outra coisa é isso, o único sintoma dessa cardiopatia é o cansaço. A criança não fica roxa, ela cansa, e foi bem isso que nós descobrimos. Foi por isso que nós descobrimos a cardiopatia da Amanda, porque a minha mãe, como já tinha experiência, né? Enquanto a Amanda mamava no peito, e minha mãe dizia, meu Deus, Priscila, ela fica muito cansada quando mama. E eu não notava, eu achava que era normal. Leva ela no cardiologista e a gente levou, e assim a gente descobriu a cardiopatia dela. Então o único sintoma é cansaço. A Amanda, ela não aguenta andar nem uma quadra, ela não anda nem uma quadra sem reclamar, sem pedir colo, sem dizer que tá cansada. Então, isso vem aumentando cada vez mais. A cardiopatia dela tá tão forte que quando ela nasceu, e até uns 2 anos e meio, se você colocasse o ouvido no peito dela, você não ouvia nada de diferente a não ser o coração batendo. Hoje em dia, se você coloca o ouvido assim no peito dela, gente, é assustador ouvir, sabe? Dá uma agonia de ouvir, porque você ouve só assim, ó. O som que você ouve é esse, é uma pessoa sem ar, parece, sabe, chega a fazer até como é que se diz? Um gritinho no final, sabe, fazem. Você só ouve isso, é exatamente esse o barulho que você ouve, você não ouve o coração dela bater. Ontem, quando nós fomos no hospital, a médica que foi escutar o coração dela não conseguiu ouvir aqui. Ela teve que acompanhar os batimentos cardíacos da Amanda no pé. Ela não conseguiu ouvir o coração dela no peito, nem nas costas. Ela teve que botar a mão no pé para sentir os batimentos cardíacos dela, porque não dava para ouvir no peito. Ela disse, meu Deus, eu não consigo ouvir o coração dessa criança bater. E outro cardiologista de plantão já tinha tentado, né, e também disse a mesma coisa. E ontem os 4 cardiologistas que examinaram ela ficaram assim, estarrecidos. Não, peraí, dá licença, deixa eu tentar, porque você não tá fazendo direito, e ouvir a mesma coisa. Só o chiado. Então, essa é a doença dela. Não tem muito mais o que dar, sabe? Não tem muito detalhe, não tem muito o que falar. Ela nasceu sem essa divisão. E ontem até o médico dizia que parecia que era um lado só, né? Ele dizia, nossa, não tem nenhum pedacinho de comunicação. Aqui eu acho que no exame aparece alguns pedaços de comunicação. Só que tá tão avançado que não tem mais, tinha um pedacinho assim e não tem mais aquele pedacinho, é inteiro. Eu não sei explicar, não sei dizer os nomes técnicos, mas é um lado inteiro. Não tem mais divisão alguma, nem um pedacinho que dê para reconstituir. Então é isso que a Amanda tem no coração, gente. Infelizmente eu não vou saber explicar melhor. Então, se você quiser e tiver um pouquinho em dúvida, tiver curiosa, procura um cardiologista, ou até pergunta para o seu pediatra. O pediatra do seu bebê deve saber lhe explicar. Então você pausa o vídeo ali onde eu li a conclusão, anota os nomes e procura um cardiologista ou fala com o pediatra do seu filho, que ele vai saber explicar para vocês. Tá bom? Eu falei bem no início do vídeo o nome da doença, eu vou dizer mais uma vez, para quem quiser pesquisar, é defeito do septo atrioventricular. Aí eles usam uma sigla DSAV. É uma doença muito comum em criança com síndrome de Down. Inclusive lá no hospital quando nós fomos, os exames que ela fez, naquele hospital de cardiologia, tinha umas 8 crianças com síndrome de Down lá, e só a Amanda e mais uma criança que não tinha síndrome de Down. Então é uma doença muito comum em criança com síndrome de Down. Tá bom, pessoal? Então é isso, era isso que eu tinha para tentar explicar, tá? Porque eu sei que acaba gerando uma dúvida. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham entendido. E se você não entendeu, deixa aqui embaixo as dúvidas para mim, que eu vou tentar pesquisar. Eu posso até, inclusive, perguntar para o cardiologista dela. Deixa aqui abaixo que eu pergunto para o cardiologista dela. E aí eu tento responder para vocês, tá bom? Um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo.